Voltei de viagem mais cedo e descobri que minha família havia planejado minha morte. Então mostrei quem realmente sou. O namorado da minha filha não saía de dentro da nossa casa. Nossa, faltava pouco minuto para trazer as trouxas dele e morar lá com a gente. E eu sempre reclamando, falando, amor, esse menino fica muito aqui. Ele era muito bonzinho, eu me dava muito bem com ele. Eu era uma pessoa muito amorosa, então me dava bem com ambos. Só que eu não gostava dele estar de segunda a domingo na minha casa. E meu marido falava que não, que eu tinha que parar de implicar com isso. Que era porque a Camila era afastada de mim, que eu implicava com tudo. Que o menino era namorado dela, que era melhor ele namorar dentro de casa com ela do que fora. Que não sei o quê. Só que eu reparei que ela era um pouco afastada desse namorado. Ela não era carinhosa com ele, sabe? E eu sempre tentei conversar com ela sobre isso. E ela não falava nada, só falava que não, era o jeito dela. Que cada um tinha o seu jeito e que eu tinha que respeitar o jeito dela. Só que aí eles viraram um trio, sabe? Era como passou a tipo, eu não existir dentro daquela casa pros três. O menino tava sempre lá, estava sempre os três juntos. Eles saíam juntos, jogavam videogame juntos, viam filme juntos. E eu tava sempre de canto, sempre no meu quarto. Toda vez que eu tentava me aproximar, tentava fazer alguma coisa, eles sempre davam um jeito de me excluir, levantava, falava que eu não ia gostar do passeio. Ou ia sem me avisar, às vezes eu tava indo tomar banho pra ir junto. Eles saíam correndo e me deixavam, então assim, era uma coisa surreal. E aquilo me fez começar a dar uma suspeitada do que estava acontecendo ali. Só que eu imaginei de tudo, eu realmente imaginei de tudo. Menos que fosse isso. A minha mãe, ela morava em outro estado. E aí um belo dia minha mãe passou mal. E me ligou, falou, filha, eu já liguei pra sua irmã não pode vir. Tem como você vir, eu vou ter que fazer uma operação e não sei o quê. Eu vou ficar mal, eu preciso de alguém cuidando de mim. E era minha mãe, né? Obviamente que eu pedi uma lisação no trabalho, consegui. Conversei com meu marido, conversei com a minha filha, eles super me apoiaram. Eu ia e tava doido que eu fosse. E eu fui cuidar de mamãe e fiquei lá 3 semanas. Eu tinha comprado uma passagem para poder voltar um dia antes do que eu falei para eles. Eu falei que ia voltar no dia seguinte, mas na verdade eu ia voltar num dia antes. Não sei por que Deus é concorrente, tocou no meu coração, mandou eu fazer isso e eu fiz. Um dia antes, peguei o avião e vim embora. Quando eu cheguei em casa, eram umas 2 da tarde. A casa estava em silêncio total. Pensei que talvez estivessem dormindo ou que tivessem saído. Abri a porta devagar, não queria acordar ninguém se estivessem descansando. Deixei minha mala na entrada e fui caminhando pela casa. Quando passei pela sala, vi roupas espalhadas pelo chão. Roupas de homem, roupas de mulher. Mas não eram só da Camila. Tinham peças que eu não reconheci. Meu coração começou a bater mais forte. Subi as escadas tentando não fazer barulho. Cada degrau parecia ecoar na casa silenciosa. Quando cheguei no corredor do 2º andar, escutei vozes baixas vindo do meu quarto. Do meu quarto. Me aproximei da porta que estava entreaberta e o que ouvi me fez o chão sumir dos meus pés. Meu marido estava na minha cama com uma mulher. Mas não era qualquer mulher. Era a mãe do namorado da Camila. Uma mulher que eu conhecia das reuniões da escola, das festinhas de família. Uma mulher casada com filhos. Eles estavam tão envolvidos que nem perceberam minha presença. Eu fiquei ali parada tentando processar o que estava vendo. 22 anos de casamento, 22 anos da minha vida se despedaçando na minha frente. Mas o pior ainda estava por vir. Quando me virei para sair dali para processar tudo aquilo, escutei risos vindos do quarto da Camila. Risos que eu conhecia muito bem. Era dela e do namorado. Caminhei até lá e a porta também estava entreaberta. O que eu vi me fez entender finalmente porque eles formavam aquele trio estranho. Porque eu sempre era excluída, porque o menino nunca saía de casa. O namorado da minha filha estava lá, mas não com ela. Estava com meu marido. E com a própria mãe dele. E a Camila? A Camila estava gravando tudo com o celular dela. Naquele momento eu entendi que não era apenas uma traição. Era algo muito mais doentio e organizado. Eles estavam fazendo isso há muito tempo, provavelmente desde que o menino começou a frequentar nossa casa. E minha filha, minha própria filha era cúmplice de tudo. Eu não consegui me mexer. Fiquei ali parada, vendo minha família, minha vida, tudo que eu acreditava ser real, desmoronar na minha frente. Quantas vezes isso havia acontecido enquanto eu estava trabalhando? Quantas vezes eles riram de mim pelas minhas costas? Foi então que a Camila me viu. Nossos olhos se encontraram e pelo rosto dela, eu vi que ela não sentiu nenhum pingo de vergonha ou arrependimento. Ela apenas sorriu. Um sorriso frio calculista, como se estivesse me desafiando. Oi mãe, chegou mais cedo? Ela disse, sem nem parar de filmar. Foi aí que eu entendi que eles sabiam que eu voltaria um dia antes. Eles queriam que eu visse aquilo. Todo aquele teatro, toda aquela encenação, era para me destruir por completo. Minha cabeça começou a girar. Eu me segurei no batente da porta tentando não cair. As pernas estavam bombas, o coração batendo tão forte que eu achei que fosse ter um infarto ali mesmo. Por quê? Foi a única palavra que conseguiu sair da minha boca.
A Camila baixou o celular e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. Como se eu estivesse olhando para uma estranha. Porque você sempre foi um estorvo, mãe. Sempre atrapalhando, sempre implicando, sempre querendo controlar tudo. Nesse momento, meu marido e a mulher pararam o que estavam fazendo no meu quarto e vieram para o corredor. Ele não demonstrou nem um pingo de constrangimento. Estava ali, na minha frente, nu, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Você não era para ter voltado hoje, ele disse, com uma voz que eu nunca tinha escutado. Uma voz dura, cruel. Há quanto tempo? Consegui perguntar, ainda em choque. 2 anos, respondeu a Camila, como se estivesse falando sobre o tempo. Desde que o João começou a vir aqui. A ideia foi minha, na verdade. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Minha filha de 19 anos havia orquestrado tudo aquilo. Ela havia planejado a destruição da própria família. A Sandra aqui, ela apontou para a mãe do namorado. Estava com problemas no casamento dela. O João estava curioso sobre essas coisas. Papai estava. Bem, papai sempre foi carente, né? E eu gosto de assistir. A forma como ela falou, tão natural, tão desprovida de qualquer emoção, me fez perceber que eu nunca realmente conheci minha filha. Quem era essa pessoa na minha frente? E sabe o que é melhor, mãe? Ela continuou voltando a levantar o celular. Eu tenho tudo gravado. Há 2 anos de material papai fazendo coisas que destruiriam a reputação dele no trabalho, com a vizinhança, com a família toda. Foi aí que eu entendi. Não era só sobre prazer ou curiosidade. Era chantagem. Minha filha estava chantageando o próprio pai. Quanto? Perguntei, olhando para ela. Como assim quanto? Quanto ele te paga para você ficar calada? A Sandra, que até então estava quieta, começou a rir. Uma risada aguda perturbadora. Ela não cobra dinheiro, disse meu marido. Ela cobra outras coisas. Que tipo de coisas? Liberdade total. Nunca mais ter que ouvir suas reclamações. Nunca mais ter que fingir que gosta de você, respondeu a Camila. E principalmente nunca mais ter que dividir a herança contigo. Naquele momento tudo ficou claro. Eles estavam esperando que eu descobrisse. Estavam esperando que eu surtasse, que fizesse algo drástico, que saísse de casa. Ou pior, eles estavam esperando que eu fizesse algo contra mim mesma. Vocês querem que eu me mate, falei, mais para mim mesma do que para eles. Seria mais fácil para todo mundo, disse meu marido, se vestindo com uma calma perturbadora. Você sempre foi dramática mesmo. Seria bem seu estilo. A Camila continuou filmando minha reação. Cada lágrima, cada expressão de desespero, cada palavra que saía da minha boca estava sendo gravada para... Para quê? Para eles assistirem depois? Para usarem como prova de que eu estava louca? Você tem 2 opções, mãe, disse a Camila, finalmente abaixando o celular. Ou você sai de casa por bem, deixa tudo para trás e some da nossa vida. Ou a gente faz você sumir. A frieza com que ela falou aquelas palavras me fez perceber que eu estava em perigo real, minha própria família estava me ameaçando de morte. Foi então que eu escutei um barulho na porta de entrada. Alguém estava chegando. O barulho da porta principal ecoou pela casa como um trovão. Todos ficamos paralisados por um segundo. A Camila rapidamente escondeu o celular e meu marido correu para se vestir completamente. A Sandra entrou em pânico, sussurrando desesperadamente: e agora? E agora? Quem é? Perguntei em voz baixa. Deve ser minha irmã, disse a Sandra com o rosto branco. Ela disse que ia passar aqui hoje para pegar umas coisas que emprestei. A ironia da situação me atingiu como um soco no estômago. A irmã da Sandra era minha amiga há mais de 10 anos. Era ela quem sempre me consolava quando eu reclamava sobre os problemas em casa, quando eu dizia que sentia que estava sendo excluída. Ela sabia de tudo e nunca me contou nada. Passos começaram a subir a escada. Meu marido fez um gesto desesperado para que todos ficassem quietos, mas era tarde demais. Sandra, você está aí em cima? Gritou a voz familiar de Márcia. Quando ela chegou no corredor e nos viu ali, eu ainda em choque, Sandra meio vestida, meu marido suando frio e a Camila segurando o celular. O rosto dela não demonstrou surpresa nenhuma. Nada. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Oi, Carla, ela me cumprimentou casualmente. Você voltou mais cedo. Você sabia, não foi uma pergunta, foi uma constatação. Eu sei de muita coisa, ela respondeu, entrando no quarto da Camila e se sentando na cama como se fosse dona da casa. Aliás, você está atrapalhando o nosso cronograma. Cronograma? Foi a Camila quem respondeu. A gente tinha planejado sua volta para amanhã. Hoje era o dia que a gente ia terminar de transferir suas coisas. Que coisas? Suas joias, seus documentos, sua conta bancária, disse meu marido, como se estivesse falando sobre o tempo. Tudo já está praticamente pronto. Só faltava assinar alguns papéis. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Eles não estavam apenas me traindo, eles estavam me roubando. Sistematicamente. Como? Como vocês conseguiram mexer na minha conta? A Márcia riu e tirou alguns documentos da bolsa. Você assinou tudo, querida. Lembra daquela pilha de papéis que seu marido pediu para você assinar antes de viajar? Disse que eram documentos do seguro de vida? Minha memória voltou àquele dia.
Realmente, ele havia me dado uma pilha de papéis para assinar. Eu estava com pressa, ansiosa para chegar na minha mãe, e assinei tudo sem ler. Confiei nele como sempre fiz em 22 anos de casamento. Procuração completa, transferência de bens, alteração de beneficiários do seguro de vida, até um testamento você assinou, continuou a Márcia. Tudo muito bem feito, tudo legal. Mas eu estava sob coação, eu não sabia o que estava assinando. Prove, disse a Camila, sorrindo. Você estava em perfeita sanidade mental, não havia arma apontada para você, não havia ameaças. Você simplesmente confiou no seu marido. Burra, mas legal. Nesse momento eu percebi a dimensão do que eles haviam feito. Não era só uma traição sexual ou emocional. Era um plano elaborado, calculado para me tirar tudo. Minha casa, meu dinheiro, minha vida. E se eu for à polícia? Com que provas? Perguntou meu marido. Você vai dizer que sua família te traiu? Que sua filha gravou vídeos. Os vídeos que, aliás, você nunca vai conseguir provar que existem. A Camila acenou com o celular. E mesmo que você prove que eles existem, o que vai acontecer? Eu sou maior de idade, a Sandra também, papai também. Não fizemos nada ilegal. Você que é a louca que invadiu a casa e ficou espionando. Esta é minha casa. Corrigiu a Márcia. Tecnicamente, agora está no nome da Camila. A transferência foi feita ontem. Minhas pernas cederam e eu desabei no chão do corredor. 22 anos de trabalho, de construção, de vida haviam evaporado em 3 semanas. Enquanto eu cuidava da minha mãe doente, eles destruíram minha existência. Por que vocês não me matam logo? Perguntei, sem forças. Porque seria muito suspeito, disse a Sandra finalmente falando. Uma mulher volta de viagem e morre? Muito óbvio. É melhor que você suma por conta própria. E como exatamente vocês acham que isso vai acontecer? A Camila se abaixou na minha altura, com aquele mesmo sorriso frio. Simples. Você vai sair desta casa hoje, vai para um hotel, e vai desaparecer. Vai para outro estado, muda de nome, recomeça do zero. É isso ou a gente conta para todo mundo que você é louca, completou meu marido. Temos gravações suas tendo surtos, gritando, falando coisas sem nexo. A Márcia aqui é psicóloga, ela pode atestar que você teve um colapso mental. Seria bem fácil te internar, acrescentou a Márcia, tirando mais papéis da bolsa. Já temos os documentos preparados. Seu marido e sua filha, preocupados com seu estado mental, te internando para tratamento. Em alguns meses você teria um acidente no hospício. A crueldade do plano me deixou sem ar. Eles haviam pensado em cada detalhe, em cada possível reação minha, em cada saída que eu poderia tentar. Vocês são monstros, foi tudo o que consegui dizer. Somos práticos, respondeu a Camila. Você sempre foi um peso morto nesta família mesmo. Agora a gente só oficializou a situação. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Não era apenas meu coração ou minha confiança. Era minha própria identidade. Por 22 anos eu havia sido esposa e mãe. Havia dedicado minha vida inteira a essas pessoas. E descobri que para eles eu nunca havia importado. Mas junto com essa dor, algo mais começou a nascer. Uma raiva fria calculada. Se eles achavam que eu era apenas uma mulher indefesa que ia aceitar tudo calada, eles estavam muito enganados. Está bem, disse, me levantando. Vocês venceram. Eu vou embora. O alívio nos rostos deles foi quase cômico. Eles realmente achavam que tinha sido assim tão fácil. Boa garota, disse meu marido com condescendência. Sempre soube que você era inteligente quando queria. Só preciso pegar algumas roupas. Não, disse a Camila rapidamente. Você sai como está. A gente manda suas coisas depois. Para onde? Vocês nem sabem onde eu vou ficar. A gente não quer saber, respondeu a Márcia. Quanto mais longe, melhor. Caminhei até a escada, sentindo o peso dos olhares deles nas minhas costas. Eles estavam me escoltando para fora da minha própria casa como se eu fosse uma intrusa. Quando chegamos na sala, parei e me virei para olhar pela última vez para o lugar onde havia sido feliz, ou pelo menos, onde pensava que havia sido feliz. Só uma pergunta, disse, olhando para Camila. Você sempre me odiou assim? Ódio dá trabalho, mãe. Eu sempre fui indiferente a você. Você que nunca percebeu. Essas palavras doeram mais do que tudo o que havia acontecido ali em cima. Minha própria filha que eu havia gerado, criado, amado incondicionalmente, nunca havia sentido nada por mim. Saí da casa sem olhar para trás. Mas enquanto caminhava pela rua, tirando meu celular para chamar um Uber, uma coisa estava clara na minha mente. Isso estava longe de terminar. Eles haviam subestimado completamente quem eu era. Haviam me visto apenas como a esposa submissa, a mãe dedicada, a mulher que sempre cedia, sempre perdoava, sempre se sacrificava pelos outros. Mas o que eles não sabiam é que antes de ser esposa e mãe, eu havia sido outras coisas. E algumas dessas coisas eu havia enterrado muito bem no meu passado. Enquanto esperava o Uber, liguei para um número que não discava há mais de 15 anos. Alô, Ricardo? É a Carla. Sim, depois de todo esse tempo. Preciso da sua ajuda. E preciso que seja hoje. Ricardo atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando minha ligação há 15 anos.
Carla Santos, ele disse meu nome completo do jeito que sempre fazia. Pensei que você tinha morrido. Quase respondi entrando no Uber. Pode me encontrar no mesmo lugar de sempre? Em uma hora ele desligou sem mais palavras. Ricardo nunca foi de conversa fiada. Enquanto o carro me levava pelo centro da cidade, minha mente voltou aos anos que eu havia tentado esquecer. Antes de conhecer meu marido, antes da Camila, antes de me tornar a mulher certinha que fui por mais de 2 décadas, eu havia sido investigadora particular. E não qualquer investigadora. Eu era boa. Muito boa. Ricardo havia sido meu parceiro por 5 anos. Juntos, nós desvendávamos casos que a polícia não conseguia resolver. Adultérios, fraudes, desaparecimentos, chantagens. Não havia sujeira humana que não tivéssemos mexido. Eu tinha contatos, eu sabia como as coisas funcionavam no submundo da cidade. Mas quando engravidei da Camila, decidi que queria uma vida diferente. Queria ser apenas mãe, apenas esposa. Guardei todas as minhas habilidades, todos os meus contatos, todos os meus truques numa caixa mental e joguei a chave fora. Que idiota eu fui! O bar onde marcamos de nos encontrar era o mesmo de 15 anos atrás. Um lugar escuro no subsolo de um prédio comercial frequentado por pessoas que preferiam não ser vistas. Quando desci as escadas, o cheiro de cigarro e bebida barata me trouxe uma enxurrada de memórias. Ricardo estava no mesmo canto de sempre, um homem de 50 e poucos anos que parecia ter sido esculpido em granito. Cicatrizes no rosto, mãos grossas, olhos que não perdoavam nada. Quando me viu, não sorriu, não se levantou, apenas acenou para a cadeira na sua frente. Você está com cara de quem foi comida viva, ele disse, empurrando um copo de uísque na minha direção. Pior que isso. Contei tudo. Cada detalhe sórdido, cada traição, cada parte do plano que descobri. Ricardo me ouviu em silêncio, ocasionalmente fazendo anotações num caderno velho. Quando terminei, ele ficou alguns minutos em silêncio, analisando suas notas. Eles são bons, admitiu, mas cometeram alguns erros. Que erros? Primeiro, eles subestimaram você. Segundo, eles envolveram muita gente. Quanto mais gente, mais chances de alguém falar. Terceiro, ele sorriu pela primeira vez. Eles não sabem quem você realmente é. Eu não sou mais aquela pessoa, Ricardo. Faz 15 anos. Bobagem. Você pode ter fingido ser dona de casa, mas investigador é como cicatriz. Nunca desaparece completamente. Ele tirou um envelope grosso do casaco. Nos últimos 15 anos, eu montei uma rede. Tenho gente dentro da polícia, do judiciário, dos bancos, dos hospitais. E o melhor de tudo, ele se inclinou para a frente, eu tenho gente dentro das empresas de telefonia e internet. O que isso significa? Significa que em 24 horas eu posso ter acesso a cada conversa, cada mensagem, cada vídeo que eles trocaram entre si nos últimos 2 anos. Significa que posso rastrear cada transação bancária que fizeram com seu dinheiro. Significa que posso descobrir cada segredo que eles têm. Minha mente começou a trabalhar novamente como nos velhos tempos. Cada possibilidade, cada ângulo de ataque, cada ponto fraco que eles poderiam ter. Quanto você quer? Para você? Nada. Você salvou minha vida uma vez, lembra? Agora estamos quites. Eu lembrava. Um caso que deu errado, homens armados, Ricardo levou um tiro. Eu consegui tirá-lo de lá e cuidei dele por 2 semanas enquanto se recuperava. O que você precisa de mim? Que você volte a ser você mesma. A Carla que eu conhecia não aceitaria ser humilhada assim. A Carla que eu conhecia destruiria essas pessoas até elas implorarem pelo perdão. Senti algo acordar dentro de mim. Uma sede de justiça, um apetite pela caça que eu havia enterrado há muito tempo. Por onde começamos? Ricardo sorriu, um sorriso perigoso que me lembrou porque éramos uma dupla tão temida. Pela Sandra. Ela é o elo mais fraco. Mulher casada, mãe de família, reputação a zelar. Vamos começar por ela. 3 dias depois eu estava sentada no carro do Ricardo do outro lado da rua da casa da Sandra, com equipamentos de vigilância que eu não via há 15 anos. Nos últimos dias havíamos descoberto coisas que me fizeram perceber que a situação era ainda pior do que eu imaginava. Sandra não estava apenas traindo o marido comigo. Ela estava envolvida com pelo menos outros 3 homens casados do bairro. A mulher havia transformado isso numa profissão. E o pior, ela estava gravando todos os encontros, assim como a Camila fazia. Olha só isso, disse Ricardo, me mostrando as fotos que havia tirado. Ela tem um esquema de chantagem rodando há anos. Pelo menos 12 famílias do bairro estão pagando para ela manter a boca fechada. E o marido dela? O marido dela está sendo chantageado por ela também. O coitado descobriu o esquema há 6 meses e agora está pagando para ela não se divorciar dele e destruir a vida dele na justiça. Que tipo de mulher faz isso? O mesmo tipo que ajuda a destruir uma família por diversão, respondeu Ricardo. Mas aqui está a parte interessante. Ela está devendo dinheiro para algumas pessoas muito perigosas. Ele me mostrou outros documentos. Sandra tem vício em jogo. Perde tudo que ganha com as chantagens em apostas online e cassinos clandestinos.
Ela deve quase R$ 200.000 para um agiota que não é conhecido pela paciência. Uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Você ainda tem contato com Mário? Mário era um agiota que trabalhávamos ocasionalmente nos velhos tempos. Não era violento, mas era muito persuasivo na cobrança de dívidas. Tenho. E curiosamente, ele é exatamente o cara para quem a Sandra deve dinheiro. Perfeito. Liguei para Mário naquele mesmo momento. Mário? É a Carla. Sim, a investigadora. Preciso de um favor. É sobre a Sandra Oliveira. Isso mesmo, a que te deve dinheiro. Que tal se eu te ajudar a receber tudo que ela te deve? Mais os juros, e ainda te der um bônus por cima? A conversa durou 10 minutos. Quando desliguei, Ricardo estava sorrindo. Qual é o plano? Simples. Mário vai cobrar a dívida da Sandra hoje à noite. Na frente do marido, dos filhos, dos vizinhos. Vai fazer um escândalo. Quando ela estiver desesperada, sem ter como pagar, eu apareço. E aí? Aí eu ofereço para pagar a dívida dela em troca de alguns favorzinhos. Que tipo de favorzinhos? Ela vai me contar cada detalhe do plano que fizeram contra mim. Vai me dar cópias de todos os vídeos e documentos que tem. E principalmente, eu pausei, sentindo a adrenalina da caça correndo nas minhas veias. Ela vai me ajudar a destruir minha filha e meu ex-marido. Ricardo balançou a cabeça, impressionado. Você realmente voltou. Eu nunca fui embora. Só estava hibernando. Naquela noite, tudo aconteceu exatamente como planejado. Mário apareceu na casa da Sandra às 21 horas com 2 capangas. Fizeram o maior barulho, gritaram na porta, acordaram a vizinhança toda. O marido da Sandra tentou intervir e quase apanhou. Sandra estava em pânico total. Os filhos chorando, os vizinhos olhando, o marido ameaçando se separar dela ali mesmo. Foi quando meu telefone tocou. Carla? A voz dela estava tremendo. Você pode me encontrar? Eu preciso falar com você. Claro, Sandra. Onde você quer que a gente se encontre? Na padaria da esquina em 10 minutos. E Carla? Obrigada por atender. Você é a única amiga que me sobrou. Amiga. A mulher que havia destruído meu casamento, que havia planejado minha ruína, estava me chamando de amiga. Quando desliguei, olhei para Ricardo. E agora começamos a segunda fase do plano. Cheguei na padaria 10 minutos antes de Sandra. Escolhi uma mesa estratégica de onde podia ver toda a entrada, e liguei o gravador no meu celular. Ricardo estava do outro lado da rua, no carro, fotografando tudo. Sandra chegou completamente destruída. Cabelo despenteado, roupa amarrotada, olhos vermelhos de tanto chorar. Quando me viu, praticamente correu para me abraçar. Carla, obrigada por vir. Eu não sei o que fazer, não sei para onde correr. Fingi preocupação e ofereci um café para ela. Minhas mãos estavam firmes, minha voz calma. Anos de investigação me ensinaram a controlar cada microexpressão, cada tom de voz. Conta pra mim o que aconteceu, Sandra. E ela contou. Chorou, implorou, se fez de vítima. Disse que os agiotas eram perigosos, que iam machucar ela e a família, que o marido estava ameaçando expulsá-la de casa, que os filhos estavam com medo. Quanto você deve exatamente? Perguntei, já sabendo a resposta. R$ 230.000. Com os juros de hoje. Meu Deus, Sandra, como você conseguiu dever tanto dinheiro? Mais choro, mais desespero. Ela admitiu o vício em apostas, as chantagens que fazia para sustentar o vício, o círculo vicioso em que havia se metido. E não tem mais ninguém que pode te ajudar? Não. Bem, tem uma coisa, mas... Ela hesitou. O que? Você não pode contar pra ninguém, promete? Claro que não, somos amigas. Eu e o seu marido, a gente. A gente está junto há 2 anos. Fingi surpresa total. Choque. Decepção. Mágoa. O que? Meu marido? O Carlos. Carla, me desculpa, me desculpa. Não foi planejado, aconteceu naturalmente. Como assim aconteceu naturalmente? Você transou com meu marido por 2 anos naturalmente? Não foi só isso. Ela disse rapidamente. A gente tem um negócio juntos. Que tipo de negócio? Foi aí que ela começou a falar. Tudo. Cada detalhe do plano que haviam feito contra mim. Como forjaram os documentos, como planejaram me afastar de casa, como dividiram meus bens entre eles. A Camila foi a cabeça de tudo, Sandra admitiu. Sua filha é. Ela é muito inteligente, Carla. Mas também é muito fria. O que você quer dizer com fria? Ela não sente nada por ninguém. Nem por você, nem pelo pai, nem pelo João. Para ela, todos nós somos apenas peças num jogo. E você aceita isso? Eu estava ganhando dinheiro. Ela se defendeu. R$ 50.000 pela minha participação no esquema. Era para ser suficiente para quitar minhas dívidas e ainda sobrar um pouco. Onde está esse dinheiro? Perdi tudo numa aposta na semana passada. Ela começou a chorar de novo. Achei que ia ganhar, que ia conseguir multiplicar. Naquele momento, fingi que estava processando tudo. Coloquei a mão na cabeça, respirei fundo, fiz todo o teatro. Sandra, eu não posso acreditar que vocês fizeram isso comigo. Me desculpa, Carla. Me desculpa. Eu estava desesperada, precisava do dinheiro. E agora? O que você vai fazer? Não sei.
Se eu não pagar até amanhã à noite, eles disseram que vão. Ela não conseguiu terminar a frase. Foi aí que ofereci minha ajuda. Olha, Sandra, apesar de tudo que você me fez, eu não consigo te ver assim. Você tem filhos, uma família. Você me ajudaria? Mesmo depois do que eu fiz? Eu posso emprestar o dinheiro para você quitar a dívida. O rosto dela se iluminou como um Natal. Sério? Você faria isso por mim? Mas eu preciso de algumas coisas em troca. Qualquer coisa. O que você quiser. Primeiro, eu quero todos os vídeos que vocês gravaram de mim, do Carlos, de todo mundo. Tudo. Ok, sem problema. Segundo, eu quero cópias de todos os documentos que vocês forjaram, todas as procurações, todos os papéis. Também posso conseguir. Terceiro, eu quero que você me conte cada detalhe do plano, cada pessoa envolvida, cada movimento que fizeram nos últimos 2 anos. Tudo bem. E quarto, eu pausei para dar drama. Eu quero que você me ajude a recuperar minha vida. Minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. Sandra hesitou pela primeira vez. Como assim? Você vai fingir que continua do lado deles, mas na verdade vai estar trabalhando para mim. Vai ser minha espiã. Carla, isso é perigoso. Se eles descobrirem, então você prefere explicar para os agiotas por que não vai conseguir pagar eles amanhã. O medo nos olhos dela foi imediato. Não, não. Eu faço o que você quiser. Ótimo. Amanhã às 9 horas da manhã você vai no banco comigo. Eu pago sua dívida e você me entrega tudo o que prometeu. Depois disso você faz exatamente o que eu mandar. E se eu fizer tudo certinho, você me perdoa? Olhei nos olhos dela com a expressão mais sincera que consegui fabricar. Sandra, você é minha amiga há mais de 10 anos. Claro que eu te perdoo. Todos cometemos erros. Ela me abraçou, chorando de alívio. Enquanto ela me agradecia, eu calculava mentalmente os próximos passos do meu plano. Sandra não fazia ideia de que eu não estava interessada no perdão dela. Eu estava interessada em destruir cada pessoa que havia participado do esquema contra mim. E ela acabará de se oferecer para ser minha arma principal. No dia seguinte, às 9 horas em ponto, Sandra estava na porta do banco com uma pasta cheia de documentos e um pendrive. Está tudo aqui, ela disse, nervosa. Vídeos, fotos, conversas de WhatsApp, e-mails, tudo. Entreguei o dinheiro para Mário, que estava esperando na agência. A dívida foi quitada na minha frente. Sandra chorou de alívio. E agora? Ela perguntou. Agora você volta para casa e age como se nada tivesse acontecido. Hoje à noite você tem encontro com o Carlos? Tenho. Perfeito. Você vai gravar tudo o que ele falar. Quero saber cada plano que ele tem, cada movimento que pretende fazer. E depois? Depois você vai descobrir que eu posso ser muito mais perigosa do que qualquer agiota. Naquela tarde, sentei no meu quarto de hotel com Ricardo e analisamos todo o material que Sandra havia me entregado. Era pior do que eu imaginava. Minha filha não estava apenas me chantageando. Ela estava chantageando meio bairro. Tinha vídeos de políticos, empresários, juízes. A garota havia montado um império de chantagens. Olha isso aqui, disse Ricardo, apontando para a tela do notebook. Sua filha tem mais de 500 mil reais numa conta em Cayman. Como uma garota de 19 anos consegue tanto dinheiro? Chantageando a pessoa certa. Olha quem aparece neste vídeo. Era o prefeito da cidade. Nu, numa situação comprometedora, sendo filmado pela Camila. Ela está chantageando o prefeito há 6 meses. 10 mil por mês para manter a boca fechada. Senti uma mistura de horror e orgulho perverso. Minha filha realmente era inteligente. Diabólica, mas inteligente. E o Carlos? Seu ex-marido é só um fantoche. Ele acha que está no controle, mas quem manda em tudo é a Camila. Ela tem vídeos dele também, coisas que destruiriam a carreira dele. Que tipo de coisas? Ricardo me mostrou outro arquivo de vídeo. Meu ex-marido aparecia fazendo coisas que eu nunca imaginei que ele fosse capaz. Coisas ilegais, coisas que levariam ele direto para a cadeia. Sua filha é uma psicopata, Carla. Ela não sente remorso, não tem empatia, não se importa com mais ninguém além dela mesma. E como eu lido com uma psicopata? Ricardo sorriu, aquele sorrindo perigoso de novo. Você vira uma também. Ricardo estava certo. Para vencer minha filha, eu precisava pensar como ela. Friamente, calculadamente. Sem deixar emoções atrapalharem. Naquela noite, Sandra ligou conforme combinado. Carla, consegui gravar a conversa com o Carlos. Você não vai acreditar no que ele disse. O que? Eles estão planejando te internar. Amanhã. Já tem uma ambulância contratada, médicos pagos, tudo pronto. A Camila convenceu ele de que você pode se tornar um problema agora que descobriu tudo. Senti um frio na espinha. Eu havia subestimado a velocidade com que eles se moveriam. Onde eles acham que eu estou? O Carlos contratou um detetive particular para te rastrear. Eles sabem do hotel onde você está hospedada. Olhei para Ricardo, que havia escutado tudo pelo viva voz. Ele já estava guardando os equipamentos. Sandra, você fez um bom trabalho. Continue fingindo que está do lado deles. Amanhã à noite eu quero que você ligue para Camila e diga que descobriu onde eu estou. Mas você não vai estar lá, né? Não se preocupe comigo. Só faça o que estou mandando. Saímos do hotel naquela mesma noite.
Ricardo me levou para um apartamento seguro que mantinha para emergências. Um lugar que nem existia oficialmente. Agora temos que acelerar o plano, ele disse, ligando vários computadores. Se eles querem brincar de gato e rato, vamos mostrar quem é o predador de verdade. Passamos a madrugada inteira trabalhando. Ricardo usou seus contatos para descobrir cada detalhe da vida de cada pessoa envolvida no esquema. Eu analisei cada vídeo, cada documento, cada conversa que Sandra havia gravado. No amanhecer, eu tinha um plano completo. Vamos começar pelo João, decidi. Ele é o mais novo, o mais inexperiente. Se conseguirmos virá-lo contra a Camila. O que você descobriu sobre ele? Ele não está na chantagem por prazer. Está sendo chantageado também. Olha isso. Mostrei para Ricardo um arquivo que havia encontrado nos documentos da Sandra. João havia atropelado uma criança há 2 anos. Foi acidente, mas ele estava dirigindo sem carteira e fugiu do local. A Camila descobriu e estava usando isso contra ele desde então. O garoto está apavorado. Se oferecermos uma saída para ele, ele pode nos ajudar. Como você pretende abordar ele? Diretamente. Hoje à tarde. Ricardo balançou a cabeça. Você tem certeza? Se ele contar para Camila, ele não vai contar, porque eu vou oferecer algo que a Camila nunca ofereceu, perdão real. Às 15 horas, interceptei João na saída da faculdade. O garoto quase teve um infarto quando me viu. Tia Carla? Como? Como você soube que eu estava aqui? João, preciso conversar com você. É importante. Eu não posso falar com a senhora. A Camila disse. A Camila disse muita coisa, né? Inclusive sobre o acidente da Rua das Flores há 2 anos. A cor sumiu do rosto dele. As pernas tremeram tanto que ele teve que se apoiar num poste. Como? Como a senhora? João, eu sei de tudo. Sei que você não queria participar de nada disso. Sei que ela está te forçando. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Ela disse que se eu não fizesse o que ela queria, ia me entregar para a polícia. Disse que eu ia para a cadeia, que minha vida ia acabar. E você acreditou nela. Eu estava com tanto medo. A família da criança, eles sofreram tanto. Se eles soubessem que fui eu. João, senta aqui comigo. Nos sentamos num banco da praça em frente à faculdade. O garoto estava destruído, chorava como uma criança. Me conta tudo desde o começo. E ele contou. Como a Camila havia descoberto sobre o acidente. Como ela o chantageou para participar do esquema. Como ela o forçou a seduzir a própria mãe para conseguir mais material de chantagem. Ela disse que se eu fizesse direitinho, em alguns anos ela me libertaria. Mas eu sei que isso nunca vai acontecer. Por que você tem certeza? Porque ela gosta. Ela gosta de controlar as pessoas, de ver elas sofrendo. Às vezes ela ri quando estou chorando. João, eu vou te fazer uma proposta. Que tipo de proposta? Você me ajuda a parar a Camila, e eu faço com que você nunca mais seja chantageado por ninguém. Como? Eu conheço a família da criança que você atropelou. Posso falar com eles, explicar a situação, mediar uma conversa. Você pode se desculpar pessoalmente, oferecer compensação, assumir a responsabilidade como homem. Eles vão me perdoar? Não posso garantir, mas posso garantir que eles vão respeitar sua coragem de assumir o erro. E principalmente, você vai se livrar da Camila para sempre. João ficou alguns minutos em silêncio, processando tudo. O que a senhora quer que eu faça? Primeiro, você continua fingindo que está do lado dela. Segundo, você me conta cada movimento que ela fizer. Terceiro, quando eu der o sinal, você faz exatamente o que eu mandar. E se ela descobrir? Ela não vai descobrir, porque nós vamos ser mais inteligentes que ela. E se descobrir? João, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não sou mais a mulher que vocês conheciam. Eu sou investigadora particular há mais de 20 anos. Tenho contatos que vocês nem sonham. Se a Camila tentar te machucar, ela vai ter que passar por cima de mim primeiro. O garoto me olhou com uma mistura de esperança e medo. Eu posso confiar na senhora? João, eu sou a única pessoa em toda essa história que não quer nada de você além de fazer a coisa certa. Você pode confiar em mim. Ele concordou. Trocamos números, combinamos sinais, estabelecemos formas de comunicação segura. Quando nos despedimos, eu sabia que havia ganhado o primeiro aliado na guerra contra minha própria filha. Naquela noite, João ligou como combinado. Tia Carla, tenho notícias importantes. Pode falar. A Camila está planejando algo grande para amanhã. Ela ligou para vários contatos, pessoas importantes. Está marcando encontros, cobrando favores. Que tipo de favores? Ela quer que alguém forje um laudo psiquiátrico da senhora. Quer que alguém da polícia ignore quando a senhora denunciar o desaparecimento do seu dinheiro. E principalmente, o que? Ela quer que alguém providencie um acidente para a senhora caso o plano da internação não funcione. Meu sangue gelou. Minha própria filha estava planejando me matar. João, isso é muito importante. Você sabe quem são essas pessoas que ela contatou? Algumas eu reconheci. Tem um delegado, um médico do Hospital Psiquiátrico Santa Cruz, e um cara que ela chamou de Russo. O Russo. Eu conhecia esse nome dos velhos tempos. Era um matador profissional, especializado em fazer mortes parecerem acidentes.
João, você fez muito bem me contando isso. Agora escuta, amanhã você vai ficar longe da Camila o dia todo. Inventa uma desculpa qualquer, mas não fica perto dela. Por quê? Porque amanhã eu vou acabar com essa história de uma vez por todas. Quando desliguei, Ricardo estava me olhando com preocupação. Carla, se ela contratou o russo. Eu sei quem é o russo. E ele me deve alguns favores também. Que tipo de favores? O tipo que pode salvar minha vida e destruir a dele se ele aceitar o trabalho da Camila. Peguei meu celular e desquei um número que não ligava há anos. Russo? É a Carla Santos. Sim, a investigadora. Preciso falar com você. É sobre um trabalho que ofereceram para você hoje. Isso mesmo, sobre mim. Nos encontra amanhã às 10 horas no lugar de sempre. E Russo, eu sugiro que você cancele esse trabalho, por bem. O jogo havia mudado completamente. Não era mais sobre recuperar meu dinheiro ou minha casa. Agora era questão de vida ou morte. E eu estava pronta para mostrar à minha filha que havia escolhido a mãe errada para tentar matar. O encontro com o Russo foi numa oficina mecânica abandonada na periferia da cidade. O mesmo lugar onde nos encontrávamos há 20 anos quando eu ainda trabalhava com casos perigosos. Ele chegou pontualmente às 10 horas, dirigindo um carro discreto. O Russo sempre foi um profissional. Alto, magro, olhos frios que já viram mortes demais. Quando me viu, esboçou um meio sorriso. Carla Santos. Pensei que tinha virado santinha. As aparências enganam Russo. Você deveria saber disso. Nos sentamos numa mesa improvisada feita com caixotes. Ele acendeu um cigarro sem pressa. Então, sobre o trabalho que sua filha me ofereceu. Minha filha não sabe com quem está mexendo. Pelo contrário, ela sabe exatamente com quem está mexendo. Me mostrou um dossiê completo sobre você. Seus velhos casos, seus contatos, suas habilidades. A garota fez a lição de casa. Isso me surpreendeu. A Camila havia investigado o meu passado profissional. Ela sabia quem eu realmente era e mesmo assim decidiu me enfrentar. E mesmo sabendo de tudo isso, você aceitou o trabalho? O dinheiro é muito bom, Carla. 100 mil para fazer parecer acidente. Quanto você acha que vale sua liberdade, Russo? Ele me olhou com mais atenção. Explica melhor. Tirei meu telefone e mostrei algumas fotos que Ricardo havia conseguido. Reconhece essas pessoas? Eram fotos do Russo entrando e saindo de locais onde acidentes haviam acontecido nos últimos anos. Datas, horários, placas de carro, tudo documentado. Onde conseguiu isso? Tenho amigos na Polícia Federal, Russo. Amigos que estão muito interessados em resolver alguns casos arquivados de mortes suspeitas. O cigarro parou no meio do caminho até a boca dele. O que você quer? Quero que você aceite o trabalho da Camila. Mas em vez de me matar, você vai ajudar a destruir ela. Como assim? Você vai fingir que tentou me matar, mas que eu escapei. Vai dizer que alguém me avisou que o plano vazou. Isso vai fazer ela entrar em pânico e cometer erros. E por que eu faria isso? Mostrei mais algumas fotos no telefone. Desta vez eram da esposa e dos filhos dele. Porque se você não fizer, essas fotos chegam na mesa do delegado Martinez amanhã de manhã. E você sabe que o Martinez não gosta de você desde aquele caso em 2018. O Russo ficou em silêncio por alguns minutos, calculando suas opções. E se eu fizer o que você está pedindo, você queima essas evidências? Não só queimo, como ainda te pago o dobro do que ela ofereceu. 200 mil? 200 mil. E depois disso estamos quites? Você nunca mais me incomoda? Russo, depois disso você pode até mudar de profissão que eu não me importo. Só quero que você desapareça da minha vida para sempre. Ele estendeu a mão. Acordo fechado. O plano estava funcionando perfeitamente. Naquela tarde, o Russo ligou para Camila informando que o trabalho havia dado errado, que eu havia sido avisada por alguém e escapado no último minuto. João me ligou imediatamente depois. Tia Carla, a Camila está surtando. Ela quebrou tudo no quarto, gritou com todo mundo, está acusando todo mundo de ter vazado a informação. E o meu ex-marido? Tio Carlos está apavorado. Ele não sabia que ela havia contratado o Russo. Quando descobriu, começaram a brigar. Nunca vi eles brigarem antes. Que tipo de briga? Ela gritou que ele era um fraco, que não servia para nada, que ela tinha que resolver tudo sozinha. Ele gritou de volta que nunca havia concordado em matar ninguém, que isso era loucura. Perfeito. A pressão estava fazendo eles se voltarem um contra o outro. João, preciso que você faça mais uma coisa para mim. O que? Hoje à noite, quando eles estiverem dormindo, eu quero que você entre no quarto da Camila e plante isso aqui. Mostrei um pequeno gravador digital. Ela vai descobrir. Não vai. Você vai colocar dentro do ventilador do teto. Ela nunca vai procurar lá. E mesmo que procure, vai pensar que foi seu pai ou a Sandra. E depois? Depois você sai de casa e fica longe por alguns dias. Vai para a casa de algum parente e inventa uma desculpa qualquer. Está ficando perigoso? Muito perigoso. Mas estamos quase no final. Naquela noite, tudo aconteceu conforme planejado. João plantou o gravador e saiu de casa. No dia seguinte, começamos a ouvir conversas que revelaram o verdadeiro caráter da minha filha. A primeira conversa foi ela ligando para o delegado corrupto.
Precisa acabar com minha mãe. Não me importa como. Ela está atrapalhando tudo e pode destruir nosso esquema. Se ela for até vocês com denúncias, vocês arquivam tudo, entenderam? A segunda foi ainda pior. Ela ligando para o médico do hospital psiquiátrico. Quero que falsifique exames que comprovem que minha mãe é esquizofrênica paranoica. Quero ela internada para o resto da vida. Pode fazer isso parecer legal? Mas a terceira conversa foi a que me destruiu completamente. Era ela conversando com o Carlos. Pai, você nunca entendeu nada mesmo. Você acha que eu tenho sentimentos por você? Por ela? Por alguém? Vocês são apenas ferramentas que uso para conseguir o que quero. Quando essa situação acabar, você também vai virar um problema que precisa ser resolvido. Meu ex-marido respondeu com voz trêmula. Camila, você é minha filha. Eu não sou filha de ninguém. Sou apenas eu mesma. E você é apenas um homem patético que eu manipulo há anos. Quando ouvi essa conversa, finalmente entendi que não estava lidando com uma garota rebelde ou ambiciosa. Estava lidando com um monstro que havia crescido no meu ventre. Ricardo, que estava ouvindo junto comigo, balançou a cabeça. Carla, sua filha é um psicopata completo. Ela não sente amor, não sente remorso, não sente nada por ninguém. E agora? Agora a gente usa essas gravações para destruir todo o esquema dela. Naquele dia, enviamos cópias anônimas das gravações para a Polícia Federal, o Ministério Público, a Corregedoria da Polícia Civil, a imprensa local, os maridos de todas as mulheres que estavam sendo chantageadas, os pais de todos os homens envolvidos no esquema. Em 24 horas, a vida da Camila virou um inferno. O delegado corrupto foi afastado. O médico perdeu o registro. 3 famílias prestaram queixa contra ela por chantagem. A Receita Federal começou uma investigação sobre suas contas no exterior, mas o golpe final veio quando a esposa do prefeito ouviu as gravações na rádio local. Naquela tarde, uma operação policial prendeu o prefeito por corrupção passiva e a Camila por extorsão, formação de quadrilha e tentativa de homicídio. Quando vi minha filha sendo colocada no carro da polícia, algemada, gritando que tudo era mentira, que ela era inocente, senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Carlos foi preso junto. Sandra também. Toda a rede de chantagem foi desmantelada em poucas horas. João prestou depoimento como testemunha colaboradora e, como prometido, eu o acompanhei para conversar com a família da criança que ele havia atropelado. Foi difícil, mas eles o perdoaram quando viram que ele era genuinamente arrependido. 6 meses depois, eu estava de volta na minha casa. Todos os meus bens foram recuperados através de ação judicial. O juiz anulou todos os documentos forjados e condenou cada pessoa envolvida no esquema. Camila pegou 15 anos de prisão. Carlos pegou 8. Sandra pegou 5. O delegado corrupto e o médico foram caçados e também presos. Hoje, sentada na minha sala, olhando as fotos de família que um dia significaram felicidade para mim, reflito sobre tudo o que aconteceu. Descobri que passei 22 anos da minha vida vivendo uma mentira. Que as pessoas que eu mais amava me viam apenas como um obstáculo a ser removido. Mas também descobri que eu sou mais forte do que imaginava. Que posso sobreviver à traição mais cruel e ainda sair vitoriosa. A Camila ainda me escreve cartas da prisão. Cartas pedindo perdão, dizendo que me ama, que tudo foi um erro. Mas eu já aprendi a reconhecer manipulação quando vejo uma. Queimo todas as cartas sem abrir, porque descobri que às vezes, para proteger nossa própria sanidade, precisamos aceitar que algumas pessoas, mesmo que tenham saído do nosso ventre, são simplesmente monstros. E monstros não merecem perdão. Merecem jaulas. Epílogo, 2 anos depois. A vida seguiu seu curso após o julgamento. Eu havia recuperado minha casa, meu dinheiro, minha dignidade. Mas algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Foi numa terça-feira chuvosa que recebi a ligação que mudaria tudo novamente. Senhora Carla? Aqui é o diretor do Presídio Feminino de Santana. Preciso falar com a senhora urgentemente sobre sua filha. Meu coração disparou. Depois de 2 anos queimando cartas sem abrir, eu havia conseguido quase esquecer que tinha uma filha. O que aconteceu? Ela está sendo solta hoje. Conseguiu redução da pena por bom comportamento e por ter se formado em direito dentro da prisão. Senti o chão sumir dos meus pés. 15 anos haviam virado 2 anos e meio. Como isso é possível? Ela conseguiu alguns benefícios legais. E também, senhora, preciso lhe avisar que ela fez algumas ameaças específicas contra a senhora durante o tempo que esteve aqui. Que tipo de ameaças? É melhor conversarmos pessoalmente. 2 horas depois, eu estava no presídio ouvindo coisas que me fizeram perceber que minha filha havia passado os últimos 2 anos planejando sua vingança contra mim. Ela não demonstrou nenhum arrependimento, explicou o diretor. Pelo contrário, culpa a senhora por toda a situação. Disse várias vezes que quando saísse, ia acertar as contas definitivamente. E vocês vão liberar ela assim mesmo? Legalmente não podemos fazer nada. Ela cumpriu o tempo necessário, teve bom comportamento aparente, se formou em direito. Os advogados dela conseguiram até anular parte das acusações por vícios processuais. Advogados, no plural.
Camila havia conseguido uma equipe jurídica dentro da prisão. Quem está bancando esses advogados? Não sabemos. Mas são caros. Muito caros. Saí do presídio com uma certeza: a guerra não havia acabado. Havia apenas entrado em uma trégua temporária. Liguei para Ricardo imediatamente. Preciso de você. Urgente. Que tipo de urgente? Do tipo que pode resultar na minha morte. 3 dias depois, Camila não tentou entrar em contato comigo diretamente. Ela era inteligente demais para isso. Mas os sinais de que estava se movimentando chegavam até mim através dos contatos que Ricardo mantinha na cidade. Primeiro sinal: ela havia alugado um apartamento de cobertura no centro da cidade. Apartamento caro, mobiliado com luxo. Segundo sinal: estava frequentando os mesmos lugares que frequentava antes, restaurantes caros, baladas exclusivas, como se nunca tivesse saído de circulação. Terceiro sinal: havia procurado alguns dos antigos clientes da sua rede de chantagem. Pessoas que agora estavam livres, mas que certamente tinham interesse em ver minha filha, e por extensão, eu, desaparecerem definitivamente. Ela está montando uma nova operação, concluiu Ricardo, depois de 3 dias de investigação. Só que desta vez, o alvo principal é você. Como assim? Ela descobriu algumas coisas sobre seu passado que nem eu sabia. Ricardo me mostrou um dossiê que seus contatos haviam conseguido. Camila havia contratado investigadores particulares dentro da prisão para pesquisar cada detalhe da minha vida anterior, e eles haviam encontrado coisas que eu esperava que permanecessem enterradas para sempre. O caso Silva, de 1998, Ricardo leu em voz alta. Você se lembra? Como esquecer? Um empresário que estava chantageando menores de idade. Conseguimos provas, entregamos para a polícia, mas ele tinha contatos poderosos. O caso foi arquivado. E 2 semanas depois ele morreu num acidente de carro. Eu não tive nada a ver com aquele acidente. Eu sei, mas sua filha não precisa provar que você teve. Ela só precisa criar suspeita suficiente para destruir sua reputação e sua vida. Que outras coisas ela descobriu? O caso Mendoza, o caso Ferreira, o caso Rodrigues. Ricardo continuou lendo. Todos casos que trabalhamos juntos nos anos 90. Todos envolvendo pessoas poderosas que acabaram desaparecendo ou sofrendo acidentes depois que nossos relatórios foram entregues. Eram casos legítimos. Criminosos que escapavam da justiça oficial e acabavam encontrando a justiça poética nas ruas. Eu nunca soube como e nunca quis saber. Ela vai tentar me vincular a essas mortes. Pior que isso, ela vai tentar provar que você é uma assassina de aluguel que usava o trabalho de investigadora como fachada. Senti minha cabeça girar. Minha própria filha estava tentando me transformar numa serial killer aos olhos do público. E tem mais, Ricardo continuou. Ela já deu entrevistas para 3 jornalistas diferentes. Vai sair uma matéria na revista Foco na próxima semana. A mãe assassina. Como uma investigadora particular matou por vingança. Isso vai destruir minha vida. Vai fazer pior que isso. Vai reabrir todos esses casos antigos. A Polícia Federal vai ser obrigada a te investigar. E mesmo que não achem nada, a suspeita vai te perseguir para sempre. Naquele momento entendi que Camila havia encontrado a vingança perfeita. Ela não precisava me matar fisicamente. Ela ia me matar socialmente, profissionalmente, emocionalmente. A não ser que... Ricardo pausou me olhando com uma expressão que eu não via há anos. A não ser que o quê? A não ser que a gente acabe com ela primeiro. As palavras ficaram suspensas no ar entre nós. 20 anos de parceria, 20 anos de confiança, e finalmente havíamos chegado ao ponto que eu sempre soube que poderia chegar. Ricardo. Carla, essa menina não vai parar nunca. Ela vai te perseguir, vai te destruir, vai fazer sua vida um inferno até o dia que você morrer. E quando você morrer, ela vai dançar no seu túmulo. Ela é minha filha. Não, ela não é. Filha de verdade não faz isso com a mãe. Ela é um parasita que cresceu dentro de você e agora quer te devorar por completo. Fiquei em silêncio por alguns minutos, pesando minhas opções. Todas levavam ao mesmo lugar, uma guerra sem fim até que uma de nós duas estivesse morta. Se eu concordar com isso, se eu cruzar essa linha, eu me torno igual a ela? Não, você se torna uma sobrevivente. A decisão. Passei a noite inteira acordada, olhando para o teto, pensando nas palavras do Ricardo. Pela primeira vez na vida, eu estava seriamente considerando tirar a vida de outra pessoa. Da minha própria filha. A criança que eu havia carregado no ventre por 9 meses, que eu havia amamentado, ensinado a andar, consolado quando teve pesadelos, levado para a escola no primeiro dia de aula. Mas essa criança havia morrido há muito tempo. O que restava era um monstro usando seu rosto. Na manhã seguinte, liguei para Ricardo. Não vamos matá-la, Carla, mas vamos destruí-la completamente. E de um jeito que ela nunca mais consiga se recuperar. O que você tem em mente? Ela quer me transformar numa assassina? Então vamos dar a ela exatamente o que ela quer, mas não do jeito que ela espera. O plano final. Ricardo havia mantido contatos dentro do sistema prisional. Descobrimos que Camila havia feito mais do que apenas se formar em direito na cadeia.
Ela havia se envolvido romanticamente com uma das detentas mais perigosas da prisão, uma mulher chamada Raquel, condenada por homicídio qualificado. Melhor ainda, Raquel estava sendo solta na mesma semana que Camila. Elas estão morando juntas no apartamento, me informou Ricardo. E aparentemente Raquel não sabe nada sobre o passado da Camila. Acha que ela foi presa por um crime menor. Perfeito. Contrarei o melhor ator que o dinheiro poderia comprar. Um homem especializado em se passar por detetive particular. Dei a ele todas as informações sobre os crimes que Camila havia cometido. Os reais, não os inventados que ela estava tentando me atribuir. O ator se aproximou de Raquel numa academia que ela frequentava. Fingiu reconhecê-la, fingiu ser um detetive que havia trabalhado no caso dela anos atrás. Ganharam confiança. E depois de 2 semanas de aproximação, ele deixou escapar uma informação crucial. Camila não havia sido presa por um crime menor. Ela havia sido a cabeça de uma rede de chantagem que destruiu dezenas de famílias. E principalmente ela havia tentado matar a própria mãe. Raquel era uma mulher de princípios distorcidos, mas eram princípios. Para ela, a família era sagrado. Você podia matar um estranho, podia roubar, podia traficar. Mas trair a própria família era imperdoável. 3 dias depois de descobrir a verdade sobre Camila, Raquel a espancou até quase a morte e a entregou para a polícia, acusando-a de ter mentido sobre seu passado. Camila foi presa novamente, desta vez por quebra de condicional e por fornecer informações falsas ao sistema prisional. Mas eu não havia terminado. A vingança completa. Enquanto Camila estava no hospital se recuperando do espancamento, usei meus contatos para espalhar a verdadeira história dela dentro do sistema prisional. Chantageadora. Tentativa de matricídio. Destruidora de famílias. No mundo do crime, existe uma hierarquia. E pessoas que fazem mal a crianças e a própria família estão no final da fila. Quando Camila voltou para a prisão, descobriu que ninguém queria ficar perto dela. Nem as presas mais perigosas, nem as guardas. Ela virou um pária completo. Mas ainda não era suficiente. Usando os mesmos contatos que ela havia usado, consegui que todos os benefícios legais que ela havia conquistado fossem revogados. Descobrimos irregularidades na sua formação em direito, vícios nos processos dos advogados que havia contratado, problemas na documentação da sua soltura. Em questão de semanas, sua pena voltou ao tempo original, 15 anos. Sem possibilidade de redução por bom comportamento. E finalmente usei meu último trunfo. Camila havia deixado alguns vídeos de chantagem escondidos em cofres de banco. Vídeos que ela pretendia usar para se financiar quando saísse da prisão. Consegui acesso a esses cofres através de mandados judiciais forjados, uma técnica que aprendi nos velhos tempos. Peguei todos os vídeos e os entreguei para as famílias das vítimas. Cada família processou Camila civilmente. Quando ela sair da prisão daqui a 15 anos, deve mais de 2 milhões de reais em indenizações. Ela vai passar o resto da vida pagando pelos crimes que cometeu. Epílogo final. Hoje, 3 anos depois, recebo uma carta da Camila toda semana. Diferentes das primeiras que pediam perdão, essas cartas são cheias de ódio, de ameaças, de promessas de vingança. Leio todas elas. E depois as queimo, uma por uma. Porque agora eu sei algo que ela ainda não entendeu. Não existe vingança contra mim que ela possa executar. Eu já me vinguei dela completamente. Tirei tudo que ela tinha. Liberdade, dinheiro, futuro, relacionamentos, dignidade. Deixei ela com apenas uma coisa, a consciência de que foi derrotada pela própria mãe que subestimou. Às vezes, à noite, olho para a foto dela que mantenho na minha mesa. Não a foto da jovem criminosa que ela se tornou, mas a foto da criança de 5 anos, sorrindo inocentemente no meu colo. E me pergunto se houve algum momento em que eu poderia ter feito diferente. Algum momento em que poderia ter salvado aquela criança antes que ela se transformasse no monstro. Mas depois me lembro de como ela olhava para mim quando descobri tudo. Aquele sorriso frio calculista. A frieza com que planejou minha destruição. E percebo que talvez ela sempre tenha sido um monstro. Talvez eu tenha apenas demorado 20 anos para enxergar a verdade. A diferença é que agora, quando olho no espelho, eu também vejo um monstro olhando de volta. A diferença é que meu monstro venceu. E às vezes, tarde da noite, quando ninguém pode me ouvir, eu sorrio. O mesmo sorriso frio que vi no rosto dela naquele dia terrível. Porque descobri que a vingança, quando bem executada, não é um prato que se come frio. É um banquete que se saboreia para sempre. Fim.